Olá, casadinhas! Tô muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês esse mês, trazendo uma reflexão pra gente concluir esse semestre, porque mês que vem a gente tem um jantar de casais com o pastor Mark Anderson, tá imperdível, muito difícil de conseguir a agenda. E eu tô felicíssima que ele vai estar participando com a gente nesse jantar de casais. Mas o nosso tema desse mês é: casamento não é 50-50. Não é uma divisão igual de tarefas. Se você casou achando que vamos dividir tudo igual, 50-50, vou te trazer um choque de realidade agora. E a essência para essa palavra de hoje é o texto que está em Filipenses 2, versículos 5 ao 11, e a essência do cristianismo. A essência do cristianismo que é a base do casamento também. Vou ler para vocês. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, encontrando em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A essência do cristianismo é essa. É servir, é esvaziar-se de si mesmo. E o casamento não poderia ser diferente. Casamento não foi, nunca foi, não será, não é uma divisão igual de responsabilidades. Apesar de a gente ter alguns acordos na nossa casa, e toda casa tem que funcionar dentro de alguma série de acordos, né? Quando você casa, você não vai assumir todas as responsabilidades, óbvio. Não funciona se você começar a colocar tudo no papel e falar o que é de quem. Então, o papel da esposa, ele é fundamental para ter um lar harmonioso, mas não é uma divisão de tarefas, não é uma divisão de você não ter um colega de quarto. Muita gente acha que, você faz isso, eu faço aquilo. Ele não é seu colega de quarto, ele é seu esposo. Então, por que não funciona? A primeiro motivo que eu vou te dar, por que não é 50-50? Porque a conta não fecha, nunca vai fechar. Só de você já ser mulher, essa conta já tá desigual. Você já acorda antes mesmo do café da manhã, de você chegar lá na mesa do café da manhã, você já fez unha, tá de maquiagem, cabelo cortado, aparado, escova, tem que escolher um sapato, pensar na cor da bolsa, do cinto, do brinco, a roupa pra combinar, passou um creme na cara, uma rotina de skincare que a doutora Fernanda tá dando dicas aqui pra gente, skincare de 60 passos, depilada, passa um perfume, cheguei. E o homem? Foi lá, tomou banho, passou um shampoozinho, desceu. Tô pronto. Pegou uma polo branca ou preta ou cinza. Tudo certo. Todos os dias a mesma coisa, né? Então, de cara, já é mais complicado ser mulher. E ter esse look de eu acordei assim, igual um homem, a gente demora aí umas 2-3 horas pra conseguir. Então, só de cara você não consegue. E adiciona aí Bem, na minha fase que eu ainda não cheguei na menopausa, que a menopausa ainda é muito pior. Mas temos aí nossos ciclos hormonais. Se você tiver na TPM, se você tiver com ciclo, você tá mais cansada, você tá mais enjoada, ou os hormônios estão aqui, ó, flutuando. E se você tá na menopausa, que você talvez não dormiu, você teve insônia, que você tá suando igual uma louca, ou tá com frio. Então, assim, gente, ser mulher já é difícil. Outro ponto aqui, olha, adiciona ser mãe, adiciona o maternar aí, tá impossível, né? A conta não fecha, gente. Ninguém, muito menos seu marido, jamais vai entender o quão forte uma mulher é. Jamais.
Porque é nosso. E a gente não consegue nem explicar de onde vem tudo isso. Por isso mesmo que manter um acerto de contas é uma coisa impossível. Nunca vai fechar essa conta, gente. Viver em comparação com seu esposo só vai te trazer peso, amargura e ressentimento. Por isso que eu trouxe esse texto para você, porque Jesus, apesar de ele ser Deus, ele se esvaziou de si mesmo e assumiu uma atitude de servo. Então, ele nos ensinou uma vida diferente, uma vida sem comparação. A gente precisa se esvaziar de todo esse barulho de que a gente já fez, do que a gente consegue, do que a gente tem toda essa dificuldade para operar já. Parar de comparar e assumir uma atitude de servo. Somente quando deixarmos esse fardo de lado, nós vamos estar dispostas a viver livremente e com intencionalidade. O outro ponto que pode estar prejudicando o seu casamento nessa conta, nessa batalha, às vezes, que a gente cria com o nosso esposo, até imperceptivelmente, o que é que ele tá fazendo? Às vezes, só às vezes, tá? A gente fica incomodada só porque ele não tá fazendo nada. Você já viu? Você, além de ser mulher, que é toda essa dificuldade de ser mulher, né? Tem todos esses percalços de ser mulher, que a gente faz com alegria, porque se alguém falasse assim, não faz, a gente tem prazer em se arrumar, em estar bonita, em coordenar sapato e bolsa. Mas enfim, você já fez tudo, você é mãe, você foi lá, arrumou os meninos, você arrumou o jantar, a casa tá organizada, mas o coleguinha tá lá sentado no sofá sem fazer nada. E aí você se incomoda, porque a falta de atitude do seu marido tá te roubando a sua paz. Quantas vezes ele não tá lá descansando, no Instagram, ou o que seja, e os meninos estão berrando, estão esgoelando, e você tá lá assim, né? Gente, ele não vai fazer nada. Ele vai ficar aí sentado. Ou então ele não tá vendo ter uma goteira. Não é possível que ele não tá vendo que eu preciso de ajuda. Tem louça suja, tá faltando leite na geladeira. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Então você fica aí achando motivos para roubar a paz do seu marido. Ele tá lá em paz, sossegado, e você quer ir lá e falar: olha, colega, agiliza, bora trabalhar. E não é assim, gente. Não deveria ser assim. Claro que a gente tem que trazer as coisas com amor, no momento certo, com o tom certo. Olha aí a mulher sábia. Mas quem dita o tom de um casamento é a mulher. Se ela cria conflito toda hora, reclama de tudo, é impaciente, é egocêntrica, a casa vira um campo de batalha. Mas, ao contrário, se ela sabe seu valor, se ela sabe que pode servir de coração sem ser diminuída, sabe valorizar esse homem e tornar esse homem o rei da casa, quando ele chega, ele é o rei num castelo, ela vira rainha. Ela cria um refúgio, um oásis dentro desse lar. E eu tô falando isso aqui pra vocês porque Deus colocou isso no meu coração, mas eu também tenho esse problema. Eu também, às vezes, me incomodo muitíssimo, porque nós somos pessoas de alta performance o tempo inteiro, em tudo a gente quer fazer o nosso melhor, e eu me incomodo muito. Às vezes, tem lá uma goteira lá na garagem, que tem um século que tá lá, tá pra despencar na cabeça dele o teto, mas ele passa lá todos os dias e não faz nada. Então, qual que é a paciência dessa mulher? Se todos os dias eu falar: você não arrumou, você não arrumou, você não arrumou, se afasta seu marido de casa. E Deus foi ali, testando a minha paciência também, até o dia que meu marido consertou esse teto. Mas é isso, gente. É sobre você deixar o seu lar ser um refúgio.
É um lugar onde seu marido quer chegar após um dia difícil, se sentir acolhido. Não tem pressão, não tem cobrança. Onde tem alegria, onde todo mundo pode se sentir à vontade. Isso é especialmente difícil quando a gente tem filhos pequenos. Porque quem tem filhos pequenos, a casa tá sempre suja, sempre bagunçada e sempre desorganizada. E se você é metódica igual eu, vai dando um faniquito ali. Você quer organizar, tem louça suja, você quer lavar. E você deixa de passar tempo com a sua família, tempo de qualidade, porque tem uma louça suja. Né? Então, quais são as nossas prioridades? Será que ninguém se sente à vontade se a casa não estiver toda organizada? Tem um livro que eu indico muito, que é da Elizabeth George, chama Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E ela até fala nesse livro pra gente pensar no que a gente vai falar pro marido quando ele chega do trabalho. Então, é algo que, se você pensar sempre que o seu lar tem que ser um refúgio, você vai pensar, nossa, quando meu marido chegar, ele tem que se sentir bem, ele tem que se sentir o rei, ele tem que se sentir o dono, o todo-poderoso. E ele tem que querer voltar para essa casa. Ele tem que querer sentir esse abraço, esse aconchego, o cheiro. Ele tem que querer ver os filhos dele felizes, sorridentes, procurando pai, né? Celebrando a chegada dele. Valorize seu marido. Ame-o, reconheça pelo que ele faz de bom. Não pelo que ele não tá fazendo no momento. Né? Então, seja uma mulher com palavras dóceis, acolha seu marido, seus filhos e faça do seu lar um oásis. O último ponto que eu vou deixar aqui para vocês, gente, sirva com alegria. Eu morei sozinha um tempo antes de casar e quando eu casei, eu tinha uma percepção diferente. Eu não ficava comparando com meu marido quem ia fazer compras ou quem ia pagar a conta, ou quem não lavou a louça, quem fez a cama. Porque quando eu morava sozinha, eu tinha que fazer tudo. Quando ele veio morar comigo, que a gente casou, ele era mais uma pessoa. Então, eu não tinha que, eu estou fazendo por ele. Eu tenho que fazer por mim. Porque eu sou uma pessoa de excelência, porque eu gosto de ter minhas coisas organizadas, porque eu gosto de morar num lugar limpo e né, com tudo providenciado. Mas ele tem o papel dele, ele faz na hora que ele quer, tem que ter essa liberdade. Porém, sirva com alegria, sirva porque você é uma mulher excelente. No livro do Timothy Keller, ele fala assim: o princípio cristão que precisa operar no relacionamento é a abnegação gerada pelo Espírito. Não pense menos de si mesmo, nem pense mais de si mesmo, mas pense menos em si mesmo. Significa tirar o foco de si mesmo e entender que, em Cristo, suas necessidades serão supridas, de modo que você não precisa esperar que o seu cônjuge seja o seu salvador. Então, tem gente que só é feliz se o marido fizer ela feliz. Quem tem que te fazer feliz é Jesus. Jesus é o único que é capaz de preencher o vazio do nosso coração. Ele é o único que consegue recompensar todos os momentos que a gente fez as coisas para nossa casa, para nossa família, com amor e dedicação e que ninguém viu. Ele é o único que vai conseguir acalmar seu coração quando ninguém vai entender o que você está falando. Porque tem horas que a gente leva as coisas pro marido e ele minimiza a sua dor. E parece que quando alguém minimiza a sua dor, dói mais ainda. É Deus quem vai ouvir o seu choro, as suas indagações, por mais bobas que elas sejam. É Ele quem vai te preencher. Não busque isso no seu parceiro. Seja uma pessoa completa. Se encha com o Espírito Santo, se encha de amor de Deus, porque é Ele quem vai te completar. O marido, ele é uma adição maravilhosa na nossa vida, mas eu acho que eles estão aqui mais para ensinar do que realmente para fazer a gente feliz. E não espere ser feliz por causa do outro.
O casamento é a principal instituição da Bíblia que nos ensina a ser cristãos. Porque a essência do casamento é servir. Essa é a essência do cristianismo. Só é capaz de servir com amor quem já morreu para si mesmo. Quem não se ofende facilmente. Quem controla o ego. Quem sabe que é amada por Deus. E quem tem mais para dar do que para receber. Quem não tem feridas na alma. Isso é uma jornada, né? Somente o Espírito de Cristo em nós é capaz de viver num relacionamento. Por nós mesmas, nós não somos capazes. E todas essas feridas que são inevitáveis na jornada a dois, essas feridas que são inevitáveis dentro da família, em qualquer relacionamento, só Ele é capaz de curar. E essas feridas e essas experiências, elas vão te tornar uma pessoa mais forte. Elas vão te tornar a mulher que Deus te chamou para ser. E o dia que isso acabar, a gente vai morrer. Então é uma vida inteira que você tem pela frente, de desafios, de aprender a servir, de aprender a matar seu ego, de aprender a ser uma mulher melhor, de fazer para a glória de Deus. Enquanto a gente operar em pé de igualdade, pensando nos nossos direitos e nos deveres do outro, não seremos verdadeiramente felizes, nem livres. Vamos estar presas ao ressentimento, à dor, à mágoa. Sirva com alegria, não porque faz parte do casamento, da instituição, mas sirva com alegria porque faz parte de quem você é. Tenha certeza da sua identidade em Cristo. Não sirva porque o seu marido merece, porque os seus filhos merecem. Mas faça porque você é amada, porque você é uma cópia de Jesus. Porque Cristo fez, você consegue fazer. Não baseie as suas ações nas ações dos outros, mas na nova criatura que você é em Cristo. É isso que eu queria trazer para vocês. Casamento não é, nunca foi, nunca será 50-50. E entenda isso e seja livre, seja forte, seja fortalecida. Até a próxima.